Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação especial. Hoje vai ser o papo dobrado aqui, viu, gente? Para quem tá acompanhando, já vê mais ou menos o canal assim, poxa, Vinícius, hoje já tem 2 convidados. Pois é, o assunto é tão interessante que a gente tem que trazer aqui gente de peso para poder trazer conteúdo legal aqui para você que nos acompanha, vendo ou nos ouvindo no nosso canal. Bem, para esse episódio aqui eu conto com a participação do Ivo Neves. Ivo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Um grande prazer estar aqui com você. Legal. E nessa participação aqui também eu conto com a participação do Vitor. Vou até olhar aqui de novo, minha anotação. Murovisky. Ou falei errado? Falei errado, não foi? Foi. Como é que fala mesmo? Muraovski. Muraovski, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui ao episódio também, viu? Eu que agradeço o convite. Legal. Bem, pessoal, para quem está acompanhando, qual é o assunto de hoje? A gente vai falar sobre diversas coisas, principalmente na área de gestão, segurança, enfim, uma série de coisas que a gente vai trabalhar e conhecer também a história tão legal da SG4. Mas para isso, antes a gente vai conhecer um pouquinho nossos convidados, como você já conhece, e eu vou começar, pode ser pelo Vitor ou pode ser pelo... Quem quer começar primeiro? Vamos lá. Hoje a gente tem que fazer uma fila aqui para falar. Bom, então... Falar um pouquinho, minha formação é de engenheiro de produção. Eu trabalhei sempre na área de sistemas de gestão, né? Comecei com ISO 9001, sistema de gestão de qualidade, depois fui para meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, e depois finalmente para sistema de gestão de segurança da informação, privacidade de dados. Sou casado, tenho 2 filhas, fiz um trabalho voluntário muitos anos como palhaço. Opa, legal. Isso é importante. É uma experiência muito bacana. Que bom, que bom. Gostei, viu? Vou puxar uns pontos desse aí também, viu? Vou puxar uns pontos desse aí também. Ivo, por favor. Tá bom. Muito bom. Vinícius e Vitor, é um prazer estar aqui com vocês conversando. Eu acho esse tipo de ambiente aqui muito enriquecedor, né? E sabendo que muitas pessoas que estão assistindo aqui possam aprender ou se conectar ao tema de uma forma profunda. Eu sou biólogo de formação, eu me formei na UNB em Brasília. A ideia, Vinícius, né, o Vitor conhece a minha história, mas eu sempre quis trabalhar com o desenvolvimento sustentável, com sustentabilidade. Então a Rio 92 influenciou minha decisão profissional, eu escolhi naquela época, né, isso nos anos 90 ainda, né, então procurar uma formação na área que pudesse me conectar ao tema. Então eu comecei com biologia, mas depois fui entrando para essa parte de gestão, né, já que a parte de sustentabilidade está conectada ao tema gestão, e aí entrei para a parte de qualidade, saúde e segurança ocupacional, uma trilha muito similar à do Vitor. E aí, Vinícius, trabalhei numa multinacional francesa durante 9 anos, e saí e montei a SG4. Então a SG4 tem 16 anos, é uma empresa que trabalha com gestão em todos os temas. Então, mas o meu trabalho é esse, é levar também, e a SG4 trabalha muito dentro dessa estrutura, né, levar trabalhos de alta qualidade, com muito detalhe, né, na gestão. Eu sou o diretor aqui da empresa, temos 70 consultores, tem todos os segmentos espalhados pelo Brasil, e a minha atuação é essa, né, é promover, levar o tema e falar bastante, né, a gente também tem um canal, né, você sabe, um podcast, a gente leva isso porque é o nosso compromisso, é o meu compromisso assim, de levar informação, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, podendo ajudar vocês a levar essa informação para o seu público, que é um público muito qualificado, né, e que tem interesse por temas como esse. Caramba, que história incrível, viu? Que história... as 2 histórias são super incríveis e mostra que nada mais é do que a tecnologia hoje acaba juntando, né, habilidades e capacidades que não necessariamente estavam tão direcionadas, né, para a área de tecnologia. E no caso, ao contrário também, às vezes você tem uma habilidade muito boa em tecnologia, mas você também pode aflorar em outras atividades. Atividades essas que te ajudam a repensar sobre o porquê da tecnologia, para que ela é a tecnologia. Porque, enfim, somos amantes da tecnologia e sabemos que ela por si só encanta bastante, mas sozinha não resolve absolutamente nada, não é verdade? Perfeito. Hoje cada vez mais... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Vitor. Hoje cada vez mais a tecnologia tem que estar integrada no planejamento estratégico das empresas, né? Não dá para viver sem isso, mas mesmo empresa que não seja a função principal, né, o core business seja a tecnologia, mas ela é uma ferramenta que não tem como não conviver com ela.
E nesse mercado, né, eu vejo que a parte hoje se discute muito ESG, né? ESG, as empresas estão buscando muito essa temática, mas sem tecnologia você não consegue executar. E porque são tantas informações e tantos dados que você tem dos aspectos ambientais, dos aspectos sociais e de governança, se você não consegue casar isso dentro de um ambiente tecnológico, você não consegue trabalhar bem o dado, né? Indicadores. E você vê, segurança da informação é um tema que hoje, né, toda essa questão de LGPD, todas as estruturas de gestão, isso está ligado muito fortemente a essa temática ESG. Só que a tecnologia, e o Vitor pode me corrigir se eu estiver errado, que tem também técnico nessa área, a tecnologia sempre foi deixada isso dentro de um ambiente paralelo. É o mundo ali, tá apoiando, a tecnologia está aqui, mas na minha opinião, isso tem que ser integrado à gestão de meio ambiente, por exemplo, a gestão social da empresa. Então, discutir isso aqui nesse canal, eu acho muito legal. Eu acredito que uma empresa é muito melhor quando tem a tecnologia aliada à gestão. Tá? Então, é uma opinião minha. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Se você não pensar na governança e envolver tecnologia na sua governança corporativa, fica meio capenga, né, a estrutura da empresa. Hoje não tem mais como não considerar essa vertente dentro do seu planejamento, dentro da sua estrutura, seja própria ou terceirizada, mas tem que fazer parte da sua análise, né, na hora de pensar a empresa. Verdade. Uma coisa que até para quem está acompanhando aqui possa até parecer, poxa, mas vocês estão falando aí de uma coisa que não é a minha realidade. A tecnologia já faz parte do dia a dia da minha empresa e sempre foi assim. Calma, gente. Lá, na década de 90, a tecnologia era 100% custo na cabeça do gestor, na cabeça do investidor, e teve uma jornada muito grande de a gente chegar no novo século, né? E falar que, poxa, realmente os papéis se inverteram. A gente vê muito a tecnologia sendo uma pioneira, como um dos principais pilares dentro da empresa, a alavancar o negócio, a realmente transformar em estratégia. Então, assim, o que a gente está falando aqui já aconteceu, ainda acontece um pouquinho, né? Um pouquinho, mas o pessoal vai contar aqui alguns casos bem interessantes. Mas eu queria que você pudesse apresentar, Ivo, por favor, a SG4 para poder explicar um pouquinho, já que vocês estão há 16 anos no mercado e já fazem também um monte de coisa, tem várias frentes de consultoria, por favor. Ô Vinícius, então assim, a SG4 é uma empresa de consultoria em gestão. Então a gente trabalha com todas as temáticas de gestão. Qualidade, chama SG4, que são 4 sistemas de gestão, que é o básico do processo, que é qualidade, gestão de qualidade, gestão de meio ambiente, gestão de segurança do trabalho e responsabilidade social e compliance, e entra aqui segurança da informação também. Então a gente tem uma estrutura de empresa e a nossa essência é solucionar o problema do cliente. Então a gente tem projetos de todo tipo que você possa imaginar. Por exemplo, o Vitor era um profissional que trabalhava com a gente, ele vai falar um pouco, né, da experiência dele na SG4, é um auditor muito qualificado, né? O Vitor é um profissional de altíssima qualificação e ele nos ajudava em algumas auditorias. E a empresa que ele está hoje é uma cliente da SG4, conheceu ele, inclusive ele foi para lá. E o nosso trabalho por exemplo, como a empresa que ele está, ele vai apresentar já, é solucionar uma questão de implantação que estava ali, o processo não estava andando bem, e a gente viu o cenário, estruturou um profissional, fizemos um plano de ação e a gente consegue construir isso no cliente. Então, imagina que isso é tudo que você possa imaginar dentro dessa temática que a SG4 faz. Então, a gente trabalha com gestão de qualidade, não só implantações de ISO 9000, mas a gente trabalha indicadores de empresa, mapeamento de processo, a gente ajuda o cliente nessa temática, meio ambiente, em auditorias ambientais, implantação de ISO 14001, em aspectos de ESG voltado para meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, consultoria e auditoria nessa temática também. Outsourcing, a gente faz outsourcing também de gestão para as empresas e a gente dá treinamento no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 180 técnicos de segurança espalhados pelo Brasil, dando treinamento de NR afora aí. Então, a gente organiza isso para o cliente. E a nossa habilidade é trabalhar com empresas grandes. Então, empresa que tem 20, 30, 40 sites no Brasil, a gente consegue arquitetar um projeto para isso dar certo. E isso é uma experiência nossa de 25 anos, mas que tem 16 anos esse SG4. Então a gente é muito chamado por clientes de grande porte
para solucionar questões específicas, assim, o projeto não está andando, eu tenho, sei lá, 180 unidades no Brasil, eu tenho que dar treinamento, como é que você faz? A gente arquiteta um planejamento de projeto para isso acontecer, dentro da temática de gestão de qualidade, meio ambiente, segurança da informação, compliance. Então, a gente trabalha gestão de fornecedores, por exemplo. A gente tem projetos gigantescos de gestão de fornecedores no Brasil inteiro. E com temáticas, eu quero só avaliar a qualidade. A gente coloca critérios para isso. Eu só quero ver meio ambiente e saúde e segurança. Também fazemos isso. Então, a gente ajuda o cliente nessa estrutura, né? Então, são 70 profissionais. A gente tem um braço, né, de consultoria e auditoria, um braço de treinamento e um braço de medicina ocupacional. A gente também faz a parte de medicina do trabalho, né, no Brasil inteiro. Então, a gente tem clínicas credenciadas no Brasil, temos uma clínica aqui em Campinas, que aí a gente opera nessa região, mas a gente tem credenciadas no Brasil. Então, a empresa tem geólogo, tem matemático, tem médico, tem enfermeiro, tem engenheiro de todo tipo. Então, a gente é muito diverso aqui, exatamente para resolver essa situação do cliente e conseguir dar contundência em projeto. Então, isso é a SG4. Caramba. E a gente tem um canal do YouTube que leva muita informação e o nosso podcast, que a gente transfere muito isso, né? Toda a nossa experiência está no canal do YouTube, porque a gente sabe que compartilhar é o segredo de tudo. A gente é muito feliz em poder chamar sempre profissionais para falar nesses canais para levar informação qualificada para o mercado. Sem dúvida. Além disso tudo que você contou, Ivo, também tem o Vitor, né? Que é o cara aí com consultor diferenciado no processo. E você focou num negócio que eu acho bem interessante. Todo e qualquer setup, né? Toda e qualquer iniciação de um projeto sempre é moroso, né? Porque o pessoal ainda não está engajado, o negócio ainda não está fluido o suficiente e às vezes leva muito tempo para fazer pouca coisa, né? E isso acaba desperdiçando o tempo da empresa, da equipe, dinheiro, recursos. Mas nesse caso do papel do Vitor, ele entrando e entendendo bem essa dinâmica, Vitor, tu consegue identificar e destravar realmente o processo, porque a sua experiência mostra que, às vezes, é uma besteira, é o famoso detalhe que o pessoal está se prendendo ali, que não deveria estar e podia estar tocando um projeto, não é verdade? Esse sistema de gestão, né, começou muito... Ele foi evoluindo, né? Começou com a ISO 9001 aqui no Brasil, e ele era muito voltado a departamentos, né? Antigamente, até a versão... 94 era uma estrutura diferente. Na versão 2000, ela começou a ser tratada como visão de processos. Depois foi evoluindo um pouco mais, né? Na versão 2008, versão 2015, pensando mais na estratégia de negócio e tal. Mas ela tem um pouquinho daquele ranço de que a implantação do sistema de gestão é burocrático, traz morosidade, e é muito contrário hoje, né? Se você fizer uma análise bem feita da empresa que você está implementando o sistema de gestão e conseguir interpretar os requisitos da norma para a realidade daquela empresa, sim, você vai trazer benefício. Se você quiser colocar uma coisa padrão, né, só trocar o logotipo do manual do sistema de gestão da empresa A para a empresa B, com certeza não traz benefício, mas se fizer um trabalho bem feito, funciona muito bem. E eu acho que assim, a parte técnica do sistema de gestão, no fim, acaba sendo, entre aspas, né, a parte mais fácil, né? Mas essa parte de cultura, né, das pessoas se envolverem com o sistema de gestão e mudarem um pouquinho de cultura, entenderem a necessidade daquele processo mudar, de agir um pouco diferente, às vezes isso também atrapalha um pouquinho o ritmo da implantação do sistema. Tem que estar todo mundo na mesma página. Não adianta você montar um sistema que fique lindo conceitualmente, mas que não seja aplicado na empresa, né? Ele tem que ter vida lá dentro. Então, esse ritmo tem que ser ponderado para que as pessoas entendam essa necessidade e se apropriem disso e passem a praticar isso que foi estabelecido. Eu quero complementar um ponto aqui. O maior desafio são as pessoas. A questão técnica, como o Vitor colocou, você tem especialistas de todo lado. Verdade. Agora, colocar na mesma mesa, no mesmo local, um executivo, um gerente de manutenção, gerente de produção, gerente de tecnologia, de TI, de informação, gerente de recursos humanos, e você conseguir colocar todos esses cérebros trabalhando em um propósito de um projeto de uma forma muito específica, encaixando com a demanda maluca que eles já têm, é o maior desafio dos projetos. Porque todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo está cheio de projetos nas costas,
tem que se preocupar com muita coisa. Então, e a pessoa normalmente estabelece direcionamento ou não para um projeto, baseado também dentro dos valores dele, ou como ele encaixa isso dentro do ambiente empresarial onde ele está. Então, o desafio são as pessoas, não é questão técnica, projeto. Tanto quando a gente é especialista em pessoas, porque a gente senta com o gestor, fala, olha, eu te ajudo aqui, faz só esse aspecto, constrói só essa parede aqui, porque o castelo todo está faltando só essa parede aqui para a gente conseguir executar, eu te ajudo. Então a gente vai lidando muito mais com pessoas e com trato humano do que efetivamente de aspectos técnicos, né? Então, verdade. E vocês me deram a deixa, óbvio, a fala de vocês dois casaram muito bem, porque, óbvio, são pessoas, né? E a gente também não pode ser refém do processo. O processo não é o processo definido, ele, né, pelo menos não deveria ser, ele não deveria ser estático, porque o negócio muda, o mercado muda, a economia muda, a empresa muda, enfim, as pessoas mudam e o processo também tem que ser adaptado e às vezes ser simplesmente jogado fora e fazer um novo, né? Gente, o processo não está fazendo mais sentido para nossa linha de produção, nossa linha de atendimento ao cliente, temos que mudar, né? E óbvio, não tem que esperar a concorrência mudar para a gente mudar, a gente tem que tá na vanguarda. E aí é onde eu pego o gancho, que eu queria que vocês me explicassem com a experiência que vocês têm. Como é que a cabeça do gestor hoje? Você percebe que os gestores e as empresas, elas estão mais preocupadas realmente querer ter um processo integrado, saber que um setor por si só ele não anda sozinho na empresa, porque tem diversos outros departamentos, né, dentro da empresa. Como é que você percebe que eles estão mais abertos ou eles ainda estão lá no século passado? Eu tenho uma opinião, Vinícius, polêmica para isso. Vamos lá, vamos nessa. Vamos ver se você concorda comigo. Eu assim, olha, você sabe que eu percebo uma coisa nos gestores atuais, que é isso, né? São muitas demandas, muito processo. Isso que você falou, o cara tem que ter inovação no coração dele, ele tem que lidar com gente, porque ele tem a equipe dele. Sim. Então, assim, hoje eu vejo um primeiro ponto, os gestores brasileiros, isso obviamente não é uma generalidade, sim, mas se percebe muito nas empresas, tá? Empresas grandes, médias e pequenas. E micro também. Você fala, não, isso acontece mais a grande. Não, porque a gente aqui atende empresa pequena, que tem suas dores específicas, mas uma empresa de 15 mil funcionários ou 30 mil funcionários que a gente tem aqui como cliente da SG4, uma empresa de 3, eu vejo uma coisa comum em todos esses aspectos, que é a gestão do tempo, é a gestão de prioridade e saber o que fazer e quando fazer e como fazer. Então, eu vejo o gestor que recebe 1000 projetos, ele não consegue se organizar em agenda, em prioridade e com as pessoas do time dele para fazer a coisa fluir, para deixar o projeto fluido. E esta habilidade hoje, Vinícius, eu vejo que é uma coisa extremamente complexa. Eu vou dar um exemplo aqui. Estão falando muito de ESG. Sim. Porque a empresa tem que ser ESG. É a sigla da moda. Sigla da moda. Beleza. Aí a gente é chamado para fazer trabalhos de ESG porque a gente conhece essa temática. Vamos fazer um diagnóstico aqui. A gente tem um diagnóstico, tem lá, tipo 80 frentes de abordagem, porque meio ambiente não é só resíduo. Só de linha de meio ambiente, você vai investigar 15 temas. Licenciamento, você vai ver a parte de efluente, emissão atmosférica, uso de recurso natural. Então, a empresa trata cada um desses temas de um jeito. Sim. Quando eu aplico um checklist lá de 80 temáticas, envolve todos os gestores da empresa, vamos trabalhar um plano de ação agora. Quando a gente coloca o plano de ação, tem gestor que fala, Ivo, pelo amor de Deus, eu não quero nem me ver por mais um projeto, esses caras querem mais. Eu falei, calma. Me inclui fora dessa. Me inclui fora dessa. Isso é muita coisa para mim. Eu falei, não, calma. A empresa está caminhando para isso, a gente tem que encaixar de alguma forma. Caramba. Existe hoje uma questão de habilidade dos gestores em conseguir primeiro receber tudo, sim, organizar isso dentro de um schedule, de uma agenda legal, saber envolver o time dele, qualificar o time dele para ser suporte para ele e a coisa andar. Então os gestores ainda são muito centralizadores, eles têm pouco, aí tem um outro aspecto, eles estudam pouco. O gestor brasileiro, ele é tão ali matador de barata, ele estuda pouco, então ele tem pouco ferramental sobre algumas temáticas para receber, encaixar, delegar e acompanhar o projeto. Tanto que você pode ver, Vinícius e Vitor, os grandes executivos que eu relaciono hoje, que eu conheci, eu tenho de carreira 20 e poucos anos. Imagina que eu conheci um gerente lá em 2002, por exemplo. Isso já aconteceu aqui, e eu conheço muitos, né? Que eu me relacionava em 2001, 2002. Hoje o cara é executivo. Normalmente, sim, quem subiu para ser diretor, executivo, CEO, presidente,
são profissionais que têm essa habilidade. Isso não é para todos. Porque o cara não consegue assumir muitos projetos e organizar o projeto de uma forma cadenciada. Se você me pergunta hoje como que isso funciona, no meu ponto de vista, os gestores eles estão precisando trabalhar melhor a tecnologia. Então, a tecnologia para o cara ainda é uma coisa que... Tem uns que vão bem na tecnologia porque trabalham de uma forma mais amigável com o tema. Tem outros que falam, pô, não quero... Quantos gestores que tem empresas que tem SAP, por exemplo? O SAP, né? O SAP é uma ferramenta extremamente robusta, sim, muito boa, tecnicamente muito sólida, mas eu vejo gestores que não sabem entrar na tela e fica pedindo para alguém, porque eu falo, cara, não sabe nem o login e senha. Não sabe nem o login e senha. Então, como é que você que usa essa ferramenta, que é o coração, a coluna cervical da empresa, sabe trabalhar? Mas, no meu ponto de vista, os gestores, eles recebem muita coisa e hoje tem uma dificuldade de colocar isso dentro de uma pauta de execução e sucesso. Na minha opinião, eu acho que é o grande desafio. E cada vez vai aparecer mais tema, cara. A coisa é inovação, tecnologia, rede social no meio de todas essas coisas. E aí, como é que o cara vai trabalhar? Essa no meu ponto de vista, um desafio muito grande. Eu acho que eu vou na linha do Ivo e eu completaria com mais duas coisas, né? Normalmente, a implantação de um projeto desse tipo é uma implantação matricial. Então, o gestor do projeto, sim, normalmente não é o chefe direto, né, da equipe toda de implantação. Então, tem esse confronto entre o dia a dia das pessoas e atendimento ao projeto. E o que eu tenho sentido ao longo do tempo também, as pessoas antigamente, elas tinham um pouquinho de tempo ocioso, né? Lá atrás, sei lá, o dia tinha 80% do tempo tomado e sobrava um tempinho. E aí, na hora que se encaixava um projeto desse tipo, a pessoa tinha tempo para participar. Hoje é o contrário, né? O dia a dia da pessoa, a rotina da pessoa já consome 120% do tempo dela. Então, caramba, entrar um projeto novo vai competir com as entregas que ele tem que fazer na semana, naquele momento, né? Então, aquilo que a gente falou, o desafio acho que é isso, das pessoas. E quando o projeto vem de cima, né, que a alta direção resolve implantar, sim, flui muito melhor, né, porque é uma necessidade da empresa, a empresa investe recurso, direciona tempo, dispensa as pessoas, né, para participarem desse projeto, realocam as atividades para que elas tenham tempo para participar, então flui muito melhor. Quando é uma iniciativa de baixo para cima, é bem mais complicado funcionar. E o resultado normalmente não é tão bom também. Vou pegar a experiência de vida do Vitor aqui, que você fez um trabalho voluntariado, como você comentou lá no início. Se você entende o propósito da coisa em si, não tem muita justificativa, não tem muita explicação, porque você sabe o porquê está fazendo, para quem está fazendo aquilo ali. A benfeitoria ela é muito clara, né? O porquê você está lá se dedicando horas fazendo. No caso do voluntariado, eu acho um trabalho super fantástico, porque ele deixa bem claro isso. Porque quem faz esse trabalho, não tem muita gente, não tem gente cobrando, não tem um chefe falando assim, ó, cadê o horário? Por que não veio? Por que não entregou? Não entregou mal feito? Cara, entregou bem feito. Porque você é o famoso tá no sangue. E isso que você comentou muito bem. Se vem uma demanda da diretoria, da alta direção, e ela realmente traz isso como objetivo e propósito da empresa, fica muito mais fácil discutir, né? Aí sim a agenda, ela volta a estar livre. E pegando o gancho também que o Ivo comentou num dos braços de atuação da SG4. Por favor, me corrija se eu estiver falando besteira aqui, viu, gente? Por favor. Mas claro, né? O braço de consultoria que vocês têm na parte de treinamento, eu acho que é fundamental. Porque fazer um bom treinamento para a equipe deixa mais acalmado o coração do gestor. Fala assim, ufa, a minha equipe e eu, gestor, também vou ser treinado, vou ser capacitado para poder assumir, né, a missão nova, assumir essa nova habilidade que a gente tem que fazer. Então, eu vejo que duas coisas na fala de vocês. Primeiro é propósito, né, deixar claro que se está no propósito, cara, você não tem que justificar muito. E treinamento. Se você vai receber o treinamento, a capacitação certa, poxa, você já está com tudo ali, gente. É só fazer e vamos para cima. É isso? Falei alguma besteira? Por favor, vamos ajustar aqui. Eu me lembrei de uma piadinha antiga que tinha, né? Da diferença dos ovos com bacon, você já ouviu? Não.
Tem uma diferença, mas por favor, conta aqui pra gente. Do envolvimento e do comprometimento, né? É. A galinha dá o ovo, né? Mas e o porco dá o bacon, né? Faz parte da vida dele, para ele poder dar aquele bacon, né? Então, é isso. Nas empresas, às vezes, a pessoa entende o conceito, entende a necessidade, mas não vira... Assim, não tem esse comprometimento, não entende, mas não entende de verdade, né, a necessidade daquela implementação. Então, a gente sofre muito com isso, né? A pessoa que parece que está engajada, mas não está, que não faz as entregas, que não participa pela metade, vai nas reuniões, mas depois não faz a lição de casa. Então, tem todo esse processo que a gente tem que entender pessoa a pessoa e envolver da forma correta para que o resultado aconteça. Mas eu acho que isso deixa muito claro que se você tem um comprometimento, e às vezes a diretoria ela também quer o projeto, mas a base, né, quem está lá no operacional e no tático, ele não está comprometido, né? E às vezes é difícil. Eu entendo que para a alta direção trazer um projeto para dentro de casa, principalmente ISO, né? Você fazer uma implementação de ISO, quem já passou pelo processo sabe que não é uma disciplina que está no dia a dia de todo mundo, não é um tema que todo mundo sabe falar. Toma no café da manhã e está falando lá sobre o processo de revisão de documentação, de controle, conformidade. Que isso. Não é fácil, né? Caramba, mas é um braço super difícil. E uma outra coisa que também faz a gente entender aqui entendendo esses desafios, entendendo exatamente o comprometimento, a gente tem um tema, assim, não é tão novo, mas que é a tal da segurança da informação. Hoje já tem ISO específico para isso, né? Já tem uma cadência mais específica, já tem disciplina e conhecimento na área profissional, na área acadêmica, só para tratar de segurança da informação. E visto também nos últimos anos, que infelizmente, praticamente toda semana a gente vê uma grande empresa indo a público, né, o gestor indo a público anunciando que teve algum ataque de hacker, seja um sequestro dos seus dados, uma criptografia, então, alguma coisa que aconteceu no mundo digital que impactou o mundo real da empresa e impactou os negócios. Fala aqui um pouquinho pra gente como é que vocês têm visto também esse braço tão importante que é a segurança da informação, que, cara, tá inerente a todo e qualquer tipo de negócio. Eu vou entrar numa parte mais executiva, aí depois o Vitor me ajuda a parte mais técnica. Mas hoje as empresas, elas têm Primeiro que isso é uma temática de governança fundamental. Sim. Uma empresa não governa, não estrutura a sua empresa para o futuro, e falando de sustentação do negócio, né, sem uma boa segurança da informação. Não é mais hoje uma temática que é aquilo que você falou no início, que eu concordo plenamente com você, Vinícius, que antes era TI é custo. Hoje é estrutura baseado em continuidade de negócio. A gente tem clientes que sofreram recentemente ataques de hacker e assim, isso é uma questão assim, muito severa na organização. Sim. Eu valorizo muito o gestor de TI, ele tem uma responsabilidade de manter a casa íntegra, assim, da mesma forma que o profissional de marketing, o profissional de vendas, todo mundo tem uma responsabilidade muito grande dentro da governança da empresa. Mas eu acredito que a questão de segurança da informação vem sendo, nos últimos anos, vista como uma temática estratégica. E só para passar a estrutura para o Vitor, da parte mais técnica, eu faço planejamentos estratégicos com muitas empresas. E muitos eventos, o pessoal vai no básico de planejamento estratégico, né? Indicador de produção, indicador de mercado, venda, grana, margem, EBITDA e tal. Aí eu levanto o dedo para algumas temáticas. Pessoal, não estamos considerando tal temática, por exemplo, compliance. Vocês não estão falando aqui de segurança da informação. Tem quantas e quantas vezes, Vinícius e Vitor, eu vejo o gestor olhando assim e falo assim, mas para que colocar segurança da informação como uma temática estratégica? Aí, isso me assusta por uma empresa. E olha que não é empresinha de 30 funcionários, não, tá? Nossa. É empresa de 30 mil, 14 mil, 12 mil pessoas, 1.500 pessoas, do gestor. E muitos desses momentos, cadê o gerente de TI? Não, Ivo, o gerente de TI, eu falei, por que ele não está aqui na sala para fazer a dinâmica? Isso já aconteceu.
E eu falo, não, chama o cara, tá louco. Esse profissional tem uma função aqui de sustentação de negócio absurda. Então, segurança da informação hoje tem aumentado muito a participação dessa temática em discussões executivas, mas existem empresas hoje ainda e eu faço um convite. Entra na internet e pede, porque tem muita empresa pública, principalmente, ou empresas que apresentam o planejamento estratégico de uma forma transparente. Procure segurança da informação lá, você vai ver se tem alguma coisa. É raro você ver alguma temática de fortalecimento para esse tema a longo prazo, a futuro. Normalmente, os caras olham isso como uma coisa assim, não, coloca ali alguma prática. Então, eu acho que é uma temática importantíssima e que, para a continuidade de qualquer negócio, ela tem que estar junto com a gestão estratégica, né? E hoje isso vem aumentando, mas, do meu ponto de vista, tem que ter mais. Né? O Vitor pode me ajudar. Só dando um depoimento aqui na tua fala, viu, Ivo? Que quando você falou desse indicador de segurança da informação no planejamento estratégico, né? Seja no PDI ou no PDTI, que são alguns documentos que as empresas possuem ou deveriam possuir. Normalmente eu encontro esse indicador quando a empresa é de um segmento de negócio que no próprio segmento, da natureza do segmento, exige isso. Tem algum órgão controlador ou tem uma certificação específica. Mas, no geral, se a empresa não pertencer a um segmento que já exige isso pela sua essência, é raro encontrar. Vamos lá, Vitão. Eu acho que você falou um pouco do que eu ia falar. Quando é o core business da empresa, né? Quando a empresa é de tecnologia da informação, acho que faz parte pensar nisso, né? Nas outras empresas que não são, um pouco cai no que caiu antigamente nas outras áreas de apoio, né? Que não participavam tanto do planejamento estratégico. Sei lá, a área de manutenção da empresa. Estava meio de lado, né? Porque o importante é produzir, mas para você produzir, você precisa ter as máquinas funcionando em ordem, então você precisa ter um planejamento de manutenção bem feito. Hoje, TI é a mesma coisa, né? Quando não é a atividade principal da empresa, mas é uma área de apoio extremamente, assim, essencial. Você vê grandes grupos mundiais, teve empresa que ficou parada 15 dias porque teve um ataque, não se submeteu a pagar, né, quem fez o ataque, exato. E ficou 15 dias parado, com a operação toda parada. Imagina o impacto disso na empresa, né? Mas é um pouco assim, eu enxergo assim, é meio como juiz de futebol, né? Apita a partida inteira bonitinha, daí ele tem uma falha ali que aparece. Então, TI só é dado importância quando acontece uma situação dessa, a empresa cai a ficha e percebe, puxa, devia ter pensado melhor nisso, agora, e aí, em vez de trabalhar de uma forma preventiva, trabalha de uma forma reativa, né? Quando já aconteceu o problema, aí começa a se estruturar para que isso não aconteça de novo. Então, esses exemplos que aconteceram com outras empresas deveriam servir, né, de alerta para que isso virasse um tema mais importante, mas é o que o Ivo falou, ainda não é, né, Ivo? Acho que não aos poucos está melhorando um pouquinho, mas muito aos poucos ainda. Acho que teria que ser com uma velocidade melhor. Tanto que você vê, né, hoje, vou dar um número aqui, de cada 100 auditorias que nós fazemos aqui na SG4, 5 só, ou 3, são da 27001. Então, a proporção de empresas que olham a ISO 27001 como um ferramental de ajuda para estruturar um arcabouço técnico de segurança da informação é muito pequeno. E olha que eu estou falando, a gente tem, sei lá, 400 clientes, a gente está sempre fazendo trabalhos com essas empresas. E essas empresas, quando você vai falar sobre a 27001, tem área, e aí eu faço essa provocação aqui também, tem gestor de TI que não conhece a ISO 27001. O cara é gerente de TI, de tecnologia de informação, ele acha que o tema ISO, não, ISO é 9000. Eu falei, não, existe uma norma específica para a temática. E ele, mas será que funciona? Não consegue nem ver benefício. Eu falei, olha, vai te ajudar a dar, eu digo, estrutura para essa temática. Então, o sistema de gestão da 27001 leva um aspecto de estrutura cervical para trabalhar o risco. Então, você, por exemplo, já trabalha, um dos levantamentos da 27001 é levantar o risco de ataque, por exemplo. Que tipo de ataque pode ser feito, quando que ele vai ocorrer, quais são os canais que isso pode ocorrer. Então, você já levanta tecnicamente esse aspecto e vai estabelecer ferramental de controle.
Então, só que isso te deixa, claro, agora eu vejo gestores de TI que nunca fizeram um treinamento, pelo menos a 27001, para discutir se isso é aplicável na empresa ou não. Então, é um convite que eu faço a todos os gestores de tecnologia de formação, dessa parte de tecnologia, de conhecer a 27001, porque é uma ferramenta fantástica para fazer essa preparação e essa gestão. Verdade. E se o gestor minimamente conhece o tema, ele vai poder julgar melhor, né? Porque, de novo, cabe sempre da expertise, do julgamento do gestor, fazer isso é cabível ou não para o meu negócio, mesmo que a gente sabe que algumas coisas sim, uma prerrogativa, poder fazer sentido, mas ele não conhecer e julgar que não faz sentido é a pior armadilha que ele poderia estar construindo para si próprio, né? Porque na hora quando a conta chegar e a cobrança chegar, né, ele vai ter que ajudar a responder, ele vai responder por onde? Vocês têm visto que pelo menos esse choque de realidade tem acontecido? Então, a experiência que eu tenho agora mais recente, eu estou trabalhando na Semantics, que é uma empresa de TI, então a implantação foi muito mais fácil porque faz parte do negócio da empresa, né? Em outras empresas, acho que a experiência que o Ivo falou é mais verdadeira, né? De ser num ritmo muito pequeno, das empresas ainda não estarem envolvidas com o assunto. É uma norma um pouco mais nova, né? Sim. A ISO 9000, a primeira versão é de 87, e a 27001, a primeira versão é de 2013, não é tão mais nova, mas é mais nova, né? Mais recente. E o assunto começou a surgir mais importante agora, mais recentemente ainda, né? Eu acho essa experiência que o Ivo falou, eu trabalhei como auditor da Vanzolini muitos anos também, eu acho que a proporção é até menor ainda, se pegar o número de empresas certificadas, ISO 9001, com empresas 14, 45 e 27001 é muito pouco hoje ainda, né? Não que a empresa precise se certificar, né? Ela pode implementar o sistema ou estudar a norma e implementar partes mais importantes da norma, a norma inteira, e não se certificar. Sim. Mas a gente não vê isso ainda no mercado, não. A 27001, além de tudo, ela é um pouco mais complexa também, né? As outras normas, a 9, a 14, a 45, elas têm alguns requisitos de gestão, né? São do requisito 4 ao 10, são requisitos que você entende a estrutura da empresa, interpreta os requisitos da norma e faz a implementação do sistema. A 27001, além desses requisitos mais gerais, né, voltados para a segurança da informação, mas entendendo os processos da empresa e tal, ela tem 114 controles específicos que a empresa precisa definir se são aplicáveis ou se não são aplicáveis, e se forem aplicáveis, como que ela trata cada um desses pontos. Então, além de uma visão mais genérica de fluxo de processos e tal, tem esse cara crachá desses 114 controles. Esse é aplicável? Sim. Então, como que você trata? Esse outro é aplicável? Sim. Como é que você trata? E verificar se está sendo efetivo ou não. Mas é um guia maravilhoso, assim, para quem quer trabalhar com segurança da informação, porque fala de todos os pontos importantes, né? Gestão de ativos, gestão de acessos, criptografia, Sim. backup, todos os pontos específicos de segurança da informação estão detalhados aí nesses controles. Então, você, pensando cada um deles para a sua empresa, você tem uma segurança grande de que você está bem estruturado e está atendendo para você internamente e para os seus clientes, né? Então, eu acho que de novo, né? É um item que deveria entrar no planejamento estratégico das empresas. E só completando um pouquinho, a 27001 ela é certificável, né? Então ela tem esses requisitos estruturados, e tem a 27002, que é uma norma de apoio que detalha um pouquinho, explica um pouquinho cada um desses pontos, né? Então, para você ter uma visão melhor do que cada um desses requisitos está dizendo, a 27002 ela dá uma explicação um pouquinho maior sobre cada um desses pontos, então serve de guia para te ajudar a implementar a 27001. E aí surgiu depois, em 2018, uma terceira norma, que é a 27701,
que é ligada à privacidade de dados, então é Sistema de Gestão de Privacidade de Dados, que é uma norma complementar a 27001 e que está muito ligada à segurança da informação, mas pensando em privacidade de dados, né? Então é um complemento da 27001 para a privacidade de dados e que é muito aderente à LGPD. Então as empresas que atendem a 27701 também, elas têm uma segurança de que estão atendendo a LGPD, não só naquele momento, né, no momento que implementa, mas como todas essas normas, elas trazem ferramentas que a empresa vá se verificando ao longo do tempo se continua aderente. Então, quando mudam os processos, mudam a lei, se a empresa está se adaptando e participando dessas mudanças para que continue atendendo a tudo que precisa atender. Então, a norma, além de você implementar naquele momento, ela te traz ferramentas, auditoria interna, análise crítica, gestão de não conformidades, que fazem com que você continue aderente ao longo do tempo. Então, a norma tem esse ponto muito positivo também. Cara, isso aí que você está falando, eu acho que faz 2 sentidos aqui que eu puxei. Primeiro, são vários pontos. Então, para quem está acompanhando aqui, cara, é ponto demais, é muito item. Calma, gente, calma. Também não é da noite para o dia que você vai fazer tudo isso de uma vez, não. Né? Não é. Existe um processo, existe uma cadência das coisas, né? As coisas também não é feita a conta a gotas, né? De pouquinho em pouquinho, mas tem uma certa densidade ali para você começar a analisar, mas é um processo. E outra, quando a gente fala de implantação, né? Eu gosto sempre de trazer sempre essa reflexão sobre essa palavra, porque não é algo que legal, implantei, tá funcionando. Ó, Ivo, Vitor, valeu, obrigado aí, viu? Até mais. E você fecha a porta e tchau. Não, gente, é um ciclo. Então você tem que estar sempre revisitando os temas, você tem que promover uma cadência de reuniões para estar verificando, porque não é uma coisa que você colocou lá, não é uma coisa que não é um jarro que você botou lá e ele vai ficar parado. Não é isso. Você precisa continuamente, né, injetar energia, força e dedicação, obviamente menor, porque você só faz fazer a coisa andar agora, fazer atualizações, correções, uma auditoria frequente para ver se está tudo certinho, fazer os ajustes, conformidade, espero que uma auditoria sempre conforme, é muito bom, mas faz os ajustezinhos lá e segue, vamos embora. Não é algo que você encosta não, viu? Então, tem processo, tem caminhos e tem formas também para você transformar isso como parte integrante do dia a dia da empresa. Faz sentido essa linha de raciocínio aqui? Pelo contrário, não é o fim do processo, é o início do processo. Né? Quando você implementa o sistema de gestão, aí você está criando um novo padrão de atuação da empresa e aí é o início de um novo ciclo que é aí que você tem que fazer essa manutenção toda que você está falando. E eu quero complementar um ponto que existe uma jornada de gestão e a empresa recebe uma demanda agora específica para uma questão de saúde e segurança do trabalho, por exemplo. Mas vamos encaixar aqui. Agora é segurança da informação, vamos encaixar. A jornada de gestão, eu falo, elas são ondas que vão chegando sempre na empresa. Sim. Isso que você falou, Vinícius, é fantástico. As pessoas assim, mais um projeto, assim, calma. Existe uma jornada, uma curva de conhecimento que a empresa tem que desenvolver, e as pessoas também, mas um dia isso precisa ser iniciado. Exato. Não precisa de pressa, ela precisa só ter uma visão. Olha, vamos construir num período X de anos, 1, 2, 3 anos, essa base. Inclusive tem cliente que fala, eu quero construir tudo em 6 meses. Eu falei assim, olha, é a mesma coisa você chamar agora assim, 15 milhões de egípcios, vamos construir uma pirâmide em 6 meses. Não dá porque... Pera lá. Por que não dá? Porque não cria raiz, você vai criar aspectos ali muito mais... o pessoal vai ter ranço desse negócio, ninguém vai se conectar depois. Sim. Vá no tempo da sua empresa, obviamente dentro de um tempo importante para que essa temática traga benefícios, mas isso precisa ser levado dentro dessa forma. Calma, a gente precisa só caminhar nessa jornada. Em algum momento você vai trotar, outro momento você vai correr, mas você diminui ou acelera sobre um tema dependendo da demanda daquela situação no contexto que a empresa vive, na situação do projeto. Mas o importante é a jornada de gestão. Então, por exemplo, jornada de gestão da segurança da informação. É o que eu falei anteriormente. A empresa tem que considerar. Vou começar tudo amanhã, são 114 controles. Calma, faz isso no ano, faz isso em um ciclo de 1 ano. Porque se você começa hoje,
você vai construindo a fundação desse processo. Daqui a um ano que você precisa acelerar, a coisa já tá discutida, as pessoas já têm informação sobre isso. Então, complementando o raciocínio, que eu concordo com você, Vitor, e concordo muito com você, Vinícius, é isso. Na jornada do conhecimento, incorporar essa temática. E isso não pode... Não, deixa isso pro ano que vem. Eu falo, cara, dá para encaixar. Dá para você levar... Se você jogar isso pro ano que vem, depois vai ficar mais curto para você implantar. Então, por isso que eu concordo muito com o que vocês construíram, né? Que é assim que a coisa vai trazer benefício para a empresa. Eu gosto muito, o Ivo fala bastante quando ele fala de ESG, né, que ele tem falado bastante, mas ele fala do equilíbrio entre os 3 pilares, né? Sim. Você amadurece um pouquinho mais, aí os outros 2 ficam mais para baixo, daí você dá mais atenção para os outros 2. E eu acho que esse conceito vale também internamente para uma única norma, né? Então, puxa, você está com, sei lá, gestão de acessos bem feito, mas gestão de ativos não está, então vamos agora focar um pouco mais em gestão de ativos, para que o sistema vá amadurecendo de uma forma homogênea em todos, mas isso não acontece ao mesmo tempo. Então, uma hora você foca um pouquinho mais num, um pouquinho mais no outro, e ao longo do tempo você vai criando uma maturidade, uma consistência melhor do sistema como um todo. E é o que o Ivo falou, é uma jornada, né? A cada momento as prioridades vão mudando um pouquinho, você precisa enxergar isso e ver que ponto que você precisa dar mais um pouquinho de atenção dentro de um sistema já estruturado. Agora, pessoal, vocês estavam comentando algo que, para mim, faz todo sentido ao longo desse episódio, que é o seguinte: a empresa que implementa um bom sistema de gestão, ela também se beneficia perante os seus clientes e até mesmo seus parceiros de negócio. Por quê? Se você já tem uma estrutura de processo, se você já entende como é que as coisas funcionam dentro e fora da sua empresa, até mesmo se relacionar com um grande cliente, isso mostra, dá uma chancela, né? Fala, olha, pessoal, eu tenho essa ISO, eu me certifico aqui, eu cuido desse processo. Aqui literalmente não é a casa da mãe Joana, o negócio está acontecendo. Mostra que ele está preocupado também de seus dados virem para a minha empresa, vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado, vai ter uma estrutura. Então, isso se torna também um diferencial de competição no mercado, dizendo que, olha, eu estou me organizando e por que isso é importante para a empresa? Isso tem que estar na cabeça do gestor do futuro, porque o que não falta é novas tecnologias, gente. Assim, a gente sabe que todo dia surge uma tecnologia nova, a gente está falando aqui, já deve ter surgido umas 50 mil novas aqui, e a gente não tem nem noção, né? A gente tem metaverso vindo, a gente tem 5G chegando aqui, pelo menos no Brasil, enquanto a gente está gravando esse episódio, então já está implementando. Tanta tecnologia que vai influenciar de novo no modelo de negócio e vai influenciar na cabeça do gestor também. Então, na visão de vocês, o que vocês acabam acreditando o que seria esse tal do gestor do futuro? Olha, eu acho que nada hoje, a maneira como estamos vivendo, daqui a 5 anos, imagina como que as coisas vão estar diferentes, né? Então, eu acho que o gestor do futuro é um profissional aberto, é um profissional que estuda e lê, é um profissional que assiste o seu canal, é um profissional que busca informação e que, poxa, Papo Cláudio, deixa eu entender o que está acontecendo. A pessoa precisa estar conectada ao novo. Por exemplo, esse episódio é um episódio que você incorporou dentro. Eu assisti alguns dos seus vídeos, Vinícius, e eu gostei muito porque não é uma temática que eu vivo recorrentemente. Eu não sou um cara de TI, eu sou um cara de gestão, mas Sim. Eu assisti alguns dos seus vídeos ali, eu falei, poxa, já é um canal que eu estou acompanhando porque é novo para mim, para que eu possa aprender mais. Eu acho que todo gestor, ele tem que ser um cara curioso, ele precisa, e quando eu falo estudar, sair um pouco dessa questão só de uma universidade, de uma sala de aula. A gente pode, através de um vídeo desse aqui, de 45 minutos, 1 hora, você aprender algo novo. Então, a gente tem que estar conectado ao novo, aprendendo novas percepções, olhando o mundo de uma forma diferente. Como que aquilo funciona? E eu acabei de chegar de uma viagem, eu cheguei ontem, uma viagem com a minha família. Eu estive fora, né? A gente fez uma viagem pela França. E a gente visitou 15 cidades. E você olhar a cultura de um cara que é de Paris e um cara que é do sul, de Marsella, por exemplo, e a gente visitou algumas cidades ali, e os meus filhos foram juntos, foi uma viagem com a família. Eu tenho um filho de 17 e uma menina de 14. E eles perceberem que o mundo é muito diferente fora do que a gente vive no Brasil. A gente fez outras viagens, mas eram curtas. Essa, a gente comeu a comida, a gente entrou na cidade, a gente andava no centrinho ali, a gente fez uma viagem imersão mesmo.
e eles perceberem que a vida é muito diferente fora, mas as pessoas vivem situações muito similares à nossa aqui do Brasil, né? Porque é um país desenvolvido, a França é um país lindo, uma culinária maravilhosa, cenários históricos, né? Da gente visitar uma ponte de 2000 anos ali, construída 2000 anos antes de Cristo, e eles olharem que aquilo está sendo mantido ali. Isso é muito interessante para aumentar a percepção de uma pessoa. Mas você imagina o seguinte, hoje, o gestor que vive aqui, ó, o dia a dia do trabalho, o tempo dele vago, e essa gestão de tempo que é importante, ele olhar para a tecnologia, olhar para o meio ambiente, olhar para, por exemplo, todas as questões que estão vindo agora numa avalanche de tempo, numa avalanche de situações num tempo muito menor. Sim. Ele tem que estar atento e sem ansiedade, sem querer fazer tudo para todo dia. A gente tem que seguir o nosso ritmo dentro da nossa estrutura. Agora, a curiosidade e você gerenciar isso dentro de você, buscando o melhor possível, o que você possa entregar de forma melhor, é um grande segredo. Eu acho que isso... E você viver bem com isso, né? Sem Exato. ansiedade de ego, que aí tem uma questão, Vinícius e Vitor. Eu vejo muito que as pessoas procuram isso, né? Ah, eu quero ter posição, eu quero ser executivo, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter... Isso atrapalha muito a jornada de uma pessoa a poder viver coisas mais ricas. Sim. Não financeiras, mas ricas de aprendizado. Então, o gestor do futuro, para mim, é um cara ligado ao aprendizado, ligado à curiosidade, ligado a uma boa gestão de tudo isso que a gente está vivendo, mas com senso de legado, que você falou de propósito no início, e fala assim, o que eu vou deixar aqui? Se o gestor não está ligado a isso, é possível que ele se frustre e ele, daqui a 10 anos, fala, pô, deixei de executar, poxa, não cheguei aonde eu queria. E realmente ele chegou, ele fez, desenvolveu, fez muita coisa. Então, o gestor do futuro tem que estar ligado a isso, né? Então, para que ele viva bem, né? E siga contribuindo com as empresas. Maravilha. E aí, Vitor, o que você acha o que é o papel do gestor do futuro? Eu estava pensando um pouquinho agora, o Ivo falando, e a gente falou lá do meu trabalho voluntário, né? Eu acho que uma das coisas assim que muito importantes que a gente tinha no papel como palhaço era enxergar o que estava acontecendo, né, para aproveitar aquela situação e poder trabalhar aquela situação. Então você tem que ter muito assim foco naquilo que está acontecendo naquele momento, entender qual que é o seu papel ali, seu papel principal, não deixar as outras coisas te distraírem, né? Você saber o propósito da situação em que você se encontra. E outro ponto assim muito que a gente tinha era de prontidão. Mudou o cenário, aconteceu alguma coisa, você tem que absorver aquilo e não deixar a situação cair, né? Você tem que absorver e manter o ritmo e como se aquilo fizesse parte da situação já planejada. Então, eu acho que é isso, né? As coisas estão mudando muito rápido hoje, principalmente pensando em TI, e se você não estiver acompanhando e não absorvendo isso, e não entendendo, não considerando que isso vai fazer parte do seu dia a dia, você vai ficar para trás. Eu acho que é muito importante isso. E o Ivo estava falando, né, da viagem. Minha esposa foi o contrário. Minha esposa e minhas filhas foram para uma vivência no Cariri. Minha esposa fez um curso de formação. Ela é musicista, mas ela fez um curso de pós-graduação em artes em geral, assim. Sim. Uma coisa não um curso tão estruturado, né? É um curso de pós, mas não com aquela formação acadêmica tradicional, tal. E fizeram uma vivência e assim, a cultura da empresa, eu acho que é uma coisa muito importante. Você saber qual que é a cultura da empresa. Lá as vivências que ela teve, ela me contou, assim, é muito claro, assim, a cultura deles, o que para eles é importante, como que funciona, qual que é a tradição, o que eles querem manter. Então, eu acho que isso, trazendo para uma empresa, é fundamental você respeitar a cultura da empresa e definir suas estratégias, seu planejamento, tudo coerente com essa cultura, né? Não tem como você ir contra isso. Então, se os gestores não isso que o Ivo falou, né? Eu só quero crescer, eu quero cargo, eu quero salário, mas a qualquer custo, e não entendendo a cultura da empresa e não se inserindo nisso, a médio e longo prazo não funciona.
Pois é, vocês disseram aqui várias linhas de raciocínio que fica aqui a reflexão que, de fato, o gestor ele tem que estar muito atento, sim, ao que tem, mas controlando a ansiedade, né? Calma, gente. Não vamos abraçar o mundo de uma vez só, não dá. Seja estratégico, né? O gestor que ele é estratégico com a própria carreira também, ele consegue se organizar, a gente vê um bom reflexo positivo na gestão dele, na operação do dia a dia. Pessoal, eu sei que a gente tem muito assunto aqui para falar, mas eu tenho a última pergunta para a gente encerrar aqui o episódio. Pergunta essa que sempre cria o pano de fundo aqui no Papo Cloud. E a pergunta é bem simples, então bora lá. Vou começar agora com o Vitor. Para o Vitor, o que é a tal da computação em nuvem? Eu acho que é o futuro que já chegou, né? Não tem muito jeito. Antigamente era uma coisa mais... Antigamente, alguns anos atrás, era uma situação... Poucas empresas pensavam nisso, só as grandes. E hoje é uma coisa prática. As empresas que trabalham com isso estão contratando empresas especializadas no assunto. Tudo que a gente falou hoje, né, de segurança da informação, privacidade de dados, são empresas que você não precisa trazer isso para dentro de casa, né? Você transfere isso para o seu prestador de serviço, com toda a especialização que ele tem, e aí, se você não for uma empresa de TI, você pode cuidar do seu negócio com a segurança de que um prestador de serviço bom está fazendo essa parte por você. Eu acho que hoje é essencial pensar nisso como uma possibilidade grande de atuação dentro do planejamento estratégico da empresa. Talvez isso devesse ser considerado como uma mudança a ser feita para as empresas que ainda não fizeram, né? Deveria ser considerado como uma possibilidade grande. Eu acho que traz redução de custo, traz mais confiabilidade, mais segurança, muito menor chance de você ter alguma interrupção no seu negócio. Então, a gente viu hoje, né, com a pandemia, trabalho remoto, funcionou, né? As empresas tiveram que se adaptar. Quem já estava mais avançado conseguiu fazer essa migração com mais facilidade. Quem não estava teve um pouco mais de dificuldade, mas teve que migrar. Então, acho que é uma realidade hoje. E eu quero fazer um complemento que eu acho interessante. Algumas discussões com alguns executivos há um tempo atrás. Profissionais hoje de 60 anos de idade, hoje você pega algum executivo que é diretor, que tem 60, de 55 ou 60 anos para cima, né? Sim. Ele viveu numa época que não existia quando ele era jovem, engenheiro formado 25 anos, e ele não tinha nem computador naquela época. Então ele trabalhava tudo no papel. Esse cara hoje, que tem 65 anos de idade, ele lida com todo esse conceito de cloud de uma forma ainda muito misteriosa. Então ele acha que isso não vai vazar, aí ele olha histórias, imagina a quantidade de empresas que tem no mundo e quantas já vazaram, e tem possibilidade de você ter um ataque hacker, alguma coisa, mas ele vê uma ou duas histórias de ataque hacker de uma empresa que o segmento dele é muito próxima, ele já se trava totalmente. Então eu acho que também tem muito, o conceito de cloud tem uma questão muito de ignorância de muita gente, de ignorar não conhecer, tá? Sim. Da pessoa não saber que tipo de sistemas de segurança, de proteção que a empresa tem para usar dessa tecnologia. Então, só que hoje um profissional que é de TI está acostumado a estudar isso tudo. Agora pega um cara que era gerente de produção, que era focado em máquina, e ele vira CEO da empresa, ele vira executivo maior da empresa. Quando o gestor de TI fala assim, vamos transferir tudo isso aqui, que é esse servidor gigantesco nosso aqui, físico, para um ambiente cloud, o cara arrepia e fala, mas você tá maluco. E eu vejo isso acontecer ainda. Não, vão roubar meus dados, vão não sei o quê. Então, eu acho que o tema cloud computing, se você discutir isso, tem uma situação importante do profissional de TI levar essa informação mais, obviamente, digerida para um executivo, falar assim, olha, que tipo de proteção é essa? Se você levar aspecto muito técnico, o cara fala, meu amigo, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Então, ele levar a informação para um executivo, para que ele abra a cabeça dele, é muito importante. Porque quando você sai de um ambiente de TI, vocês trabalham em empresas de tecnologia de informação, vai para uma empresa de alimentos, perdão, e que é familiar.
e que você tem um executivo que há 45 anos trabalha na empresa, uma empresa grande, que fatura 1 bi, Sim. E você vai falar, vamos jogar tudo na nuvem? O cara fala assim, mas de jeito nenhum, meus avós, meus tios, meu pai fez isso, eu prefiro ter um servidor gigantesco aqui, gastando muito com uma situação, do que ele levar para a cloud. Então, verdade. Eu acho que tem o desafio do conhecimento, que essa tecnologia corre muito, mas tem gente que ainda não sabe o que é, e tem segurança de jogar isso na nuvem. Então, é uma opinião minha que eu vejo em algumas discussões com alguns gestores 60, 70 anos de idade que ele tem bloqueio para o tema. Caramba, mas super legal essa visão, viu? Por favor, Vitor. Só o que ele falou, né? Nada é perfeito hoje em dia, né? É possível, né, também ser vulnerável na nuvem, mas você tem que comparar com a vulnerabilidade de estar nos seus processos dentro de casa também, que também é vulnerável, até mais vulnerável, né? Então, acontecer um ataque na nuvem, pode acontecer, mas a chance, eu acho, de acontecer é muito menor do que você ter toda uma estrutura dentro de casa para competir com a nuvem, né? Eu acho que é um caminho meio sem volta. Pois é, gente, pois é. São várias visões, são várias vivências, de fato. Esse é o papel aqui do Papo Cloud, está contribuindo para desmistificar cada vez mais o poder da computação em nuvem, trazendo histórias fantásticas como vocês trouxeram aqui. Eu queria muito agradecer a participação de vocês dois. Adorei o episódio. Portas abertas, voltem mais vezes. A gente sempre tem assunto para falar, principalmente quando a gente fala de gestão. Gestão e tecnologia está aqui, ó, junto. É uma simbiose. Não tem como trabalhar temas separados. É uma coisa só. Obrigado, Vitor, e obrigado, Ivo, viu? Obrigado a você, Vinícius. Sucesso no canal, sucesso na sua carreira. E a todos os ouvintes aqui, também desejo que a jornada seja de grande crescimento sempre. Legal. Mesma coisa, eu agradeço o convite, Vinícius, fica à disposição aí também. Agradeço de novo encontrar com o Ivo, foi um prazer. E espero que esse programa continue, que é muito, como o Ivo falou, né? É transmissão de informação, de conhecimento, e é muito importante para criar uma cultura sobre esse assunto. Legal, vamos lá. Bem, e você aí que está vendo ou nos ouvindo, já sabe, né? A gente nunca termina esse episódio discutindo aqui, não. A gente continua falando lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Gestão, gente. Gestão. Sem gestão hoje, de nada adianta você ter esse 1 milhão de tecnologias que a gente tem disponível se não está conectado à gestão. E ter pessoas certas, capacitadas para te ajudar nessa jornada. Aqui, ó. E Vitor e Ivo já apresentaram uma jornada. Vale a pena entrar em contato, viu? Bem, fica aqui minha participação. Agradeço pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Legal, fechou, bacana.